literária da experiência da consciência do mundo. E aqui, finalmente, como consequência da crítica do idealismo hegeliano, vamos entrar no sentido contemporâneo, para o século XX, desta vez, da palavra fenomenologia. Até agora falei do idealismo kantiano e hegeliano, e agora vou falar a partir de Husserl, de Heidegger e de outros filósofos do século XX. Eles fazem uma crítica da visão hegeliana da fenomenologia como concretização do espírito. Essa visão tende a desaparecer com o seu historicismo radical, em proveito do que nos importa verdadeiramente, uma atenção reforçada para o processo de construção do mundo. Não construção da história, não construção de um processo histórico, mas construção do mundo, do que nós chamamos de mundo, que são as coisas, como colaboração, como troca permanente entre o sujeito e o objeto. Assim, na filosofia de Sartre e de Merleau-Ponty, o real, o mundo, é o que nos aparece, mas também é o meio onde nós aparecemos. Então tem esse jogo entre o mundo aparece, essa garrafa aparece para a minha consciência, mas eu existo também em relação com essa mesa, com essa garrafa, com vocês como plateia, como um mundo onde eu também estou aparecendo. As duas coisas aparecem uma em relação com a outra. Assim, na filosofia de Sartre e Merleau-Ponty, o real, o mundo, é realmente o que aparece, o que resulta da relação complexa e sempre renovada entre a subjetividade e a objetividade. E é exatamente essa fenomenologia, na sua forma do século XX, de Husserl, Heidegger para Sartre e Merleau-Ponty, que o estruturalismo critica. Critica porque ele vê permanentemente o perigo de que essa representação do mundo como uma troca entre o objeto e o sujeito torna-se facilmente uma psicologia disfarçada e daria ao sujeito, finalmente, um papel demasiado importante com respeito às forças externas do mundo. Não sei se essa tentativa de definir para vocês a palavra fenomenologia ajudou a entender o que estamos lendo e do qual estamos fazendo a experiência na obra literária de Sarraute. Mas espero que sim, porque o que me interessa na obra literária de Sarraute é o que chamei de estratégia fenomenológica, enquanto o interior e o exterior se nutrem reciprocamente. O que podemos também chamar, talvez, de emergência recíproca do sujeito e do mundo, do sujeito e dos outros, que exemplifica realmente a postura filosófica fenomenológica. Assim, a inquietude que se exprime na obra literária de Nathalie Sarraute me parece emblemática de
um horizonte existencial dos anos 50 e 60. Falei rapidamente do tropismo, quero falar também, ainda mais rapidamente, dessa mesma relação entre o interno e o externo, o lugar comum, a sensibilidade própria. A propósito de um livro que acho já mencionei, que são As Coisas, Les Choses, de Georges Perec. Nesse livro tem essa ideia da dissolução do sujeito nos objetos do seu desejo, e essa ideia ocupa realmente um lugar fundamental na narração des choses. As Coisas, de Perec, não por acaso, me parece um síntoma, um emblema desse período, e ele recebeu um prêmio literário em 1965, o prêmio Renaudot, que desencadeou uma polêmica tanto literária como ética. O livro é muito simples, ele conta a maneira como os dois personagens, são psicossociólogos, emblemáticos da nova geração de profissionais ligados à sociedade de consumo, que está se estabelecendo na época. Como esses personagens, em lugar de serem os donos dos seus desejos, os sujeitos ativos da sua existência, se revelam totalmente dependentes do discurso publicitário da sociedade de consumo sobre a felicidade e sobre o bem-estar. Então, aqui também vemos como a literatura retoma essa contradição entre o interior e o exterior. E com esses dois exemplos, o primeiro mais desenvolvido, de Nathalie Sarraute, o segundo menos, podemos notar de qual maneira os escritores, num registro diferente daquele da filosofia, assumem a tarefa de dar corpo a várias problemáticas que haviam emergido no contexto filosófico. A literatura constitui um espaço onde podem aparecer, de maneira marginal, mas insistente, várias formas de contestação do discurso dominante, da ideologia dominante do momento. A característica dessa contestação é de brotar de experiências narradas, de prática da narração, e não do conceito. São as complexidades do vivido, as ambiguidades que depois surgem do processo da escritura mesmo, que dão força e evidência às problemáticas desses tempos perturbados dos inícios dos anos 60. E com essa manifestação literária, estamos chegando à característica maior do recurso à literatura no âmbito da transformação do estruturalismo, quer dizer, no momento em que vai aparecer um conceito fundamental para essa transformação do estruturalismo, que é o conceito da diferença. Né? Parece que o estruturalismo, ele mesmo, produz os seus próprios anticorpos. Ele vai produzir uma toma de consciência de que o sistema rígido, estrutural rígido que estava dominante, ele mesmo
está se apodrecendo, ficando pó, a partir da lógica interna do seu conceito fundamental da diferença. E é essa história do conceito da diferença que vou tentar contar para você. Agora, a diferença, como bem se sabe, é o conceito talvez fundamental para a teoria linguística do signo de Saussure, e ainda mais na fonologia de Hjelmslev. Toda a significação decorre de um sistema de diferenças. Positivo, negativo, branco, negro, sim, não, etc., etc. Não tem sentido que não seja construído sobre um sistema de oposições entre elementos diferenciados. E foi exatamente sobre essas primícias que Lévi-Strauss elaborou a sua antropologia estrutural. Mas, nessa história do conceito de diferença, tem um jeitinho perverso, o que Hegel teria talvez chamado de ardil da razão. Porque a característica da própria noção de diferença, a sua ambiguidade também, é de estabelecer, sem parar, diferenças, e diferenças, e diferenças, e diferença. Diferença é um conceito que não pode parar de criar efeitos. E assim, vamos ver como do núcleo fundamental do estruturalismo vai nascer o conceito que vai destruir esse mesmo conceito de estruturação. E vamos ver isso através do livro do Jacques Derrida, A Escritura e a Diferença, livro de 1966, não, 67. O qual se pode ler como uma contestação da antropologia estrutural de Lévi-Strauss. O tema fundamental do livro de Derrida é o seguinte: é uma demonstração do quanto artificial seria pôr um fim ao processo de diferenciação. O estruturalismo estabelece diferenças e pronto, quando está estabelecido, se termina e a estrutura fica na sua fixidade. E Derrida vai demonstrar que é impossível, que é contraditório pôr um fim a esse processo de diferenciação. Assim, é a própria lógica do conceito de diferença, o qual era estritamente limitado no seu uso na teoria estruturalista, é esse conceito que vai entrar num lugar do qual era excluída, o lugar da temporalidade. Lembremos, como sistema, o estruturalismo está, por definição, ahistórico. Não entra na questão da temporalidade. Como testemunha, temos falado disso já várias vezes, a polêmica entre Lévi-Strauss e Sartre sobre o tema da história como cúmplice da metafísica ocidental do sujeito. No conceito de diferença, Derrida vem introduzindo um elemento complementar ao conceito da diferença. Aqui é complicado porque vamos ter diferença e
diferença com A. É a palavra criada por Derrida. Eu vou explicar como ele procede. Em francês, existem duas palavras com a mesma origem no verbo diferir. Diferer em francês, diferir em português. A primeira, muito usada, é a diferença, com E. Por exemplo, a diferença entre homem e mulher. Tudo bem. Mas a partir da noção de diferir, de différer em francês, existe na nossa língua um segundo sentido, que é adiar. Assim, no dicionário, a palavra francês différer está traduzida por diferir e adiar. Com a palavra diferença, escrita com A, Derrida tem o que eu chamaria de máquina de guerra, uma espada de dois lados, porque de um lado parece respeitar a lei estruturalista da diferença, com E, e de fato, Derrida aceita as regras de funcionamento do sistema dos signos que estão elaborados a partir de diferenças, com E, mas do outro lado, com essa palavra diferença, com A, Derrida abre a questão da temporalidade da significação. Com a palavra diferença com A, entra a ideia de adiar a significação. Adiar a significação significa entender que o significado está sempre adiado, que nunca se chega a esse significado, porque está adiado, que ele está sempre reposto para mais tarde. A consequência desse adiamento é que o sentido